Boa noite. Para dar início ao nosso trabalho na noite de hoje, leitura preparatória chamando nossa irmã Jo. Boa noite a todos. Do livro Lúcia Cominato, Na Cura da Alma. Esperança sempre, tendo por capacete as esperanças na salvação. Paulo, 1 Tessalonicenses 5, versículo 5, capítulo 8. Por muitas sejam as dificuldades da vida, não percas a esperança de conseguir superá-las. Por muitos sejam os problemas que enfrentas, não perca a esperança de encontrar soluções. Por muitas sejam as dores que te fazem sofrer, não percas a esperança de que um dia haverão de passar. Por muitas sejam as mágoas que carregas no coração, não percas a esperança de conseguir transformá-las em sentimentos de bem-querer. Por muitas sejam as nuvens sombrias que ainda pairam sobre tua cabeça, não percas a esperança de que haverão de se dissipar. Não percas jamais a esperança, nem desanimes diante dos percalços da vida. Desesperanças e desânimos resultam da falta de fé. Confia, pois, e espera com serenidade, que, no momento em que Deus aprover, encontrarás solução para todos os problemas que hoje te afligem. Deus não desampara a nenhum dos seus filhos, e a ti, certamente, também não haverá de desamparar. Ora e prossegue esforçando-te, sempre para que consigas tudo poder superar. E à medida que lutas por vencer, estará crescendo interiormente. Portanto, filho meu, não desanimes nem te desesperes. Não permitas que a esperança venha fornecer dentro de ti. Esperança sempre, em todos os momentos e em todas as situações. Mas, se apesar de tudo nada conseguires alcançar daquilo que espera, aceita com resignação e coragem a vontade de Deus Pai, porque certamente deve ser o que esteja precisando passar para a tua evolução. Assim seja. Para a prece inicial, chama nossa irmã Gilza. Boa noite a todos. Que a paz do nosso grande mestre esteja sempre com todos nós. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àqueles que procuram a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permite aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. Todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre as montanhas. Nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder,
ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dar-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Obrigada a todos, carnados e desencarnados. Leitura do Evangelho, chamando nossa irmã Sara. Boa noite a todos. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. O suicídio e a loucura. A calma e a resignação, unidas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, pois pela maneira que o Espiritismo faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que os desesperariam em outras circunstâncias. É evidente que essa força, que o coloca acima dos acontecimentos, preserva sua razão dos abalos que, sem ela, o sacudiriam. Ocorre o mesmo com o suicídio, excluído aqueles que se efetuam num estado de embriaguez e de loucura, é que podemos chamar inconscientes. É certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre por causa um descontentamento. Ora, aquele que está certo de não ser infeliz senão por um dia, e de serem melhores os dias seguintes, tem facilmente paciência, ele só se desespera se não vê termo para seus sofrimentos, que é, pois a vida humana em relação à eternidade, se não bem menos que um dia. Mas, para aqueles que não crêem na eternidade, que crê que tudo nele se acaba com a vida, se está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, não vê seu termo senão na morte. Não esperando nada, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio, que assim seja. Palestrante na noite de hoje é nosso irmão Manuel Costa Neto, que os Espíritos de luz iluminem. Não, quando chegar nesse lag aí. Entendi. Ótimo. Irmãos amados do meu Pai, aqui reunidos em seu nome, como ele mesmo disse, quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas, ali ele estaria. Se não temos a grandeza espiritual de contarmos com sua excelsa presença, contamos com intermediários, nossos espíritos simpáticos, nossos espíritos familiares, nossos anjos da guarda, que também são espíritos, e a pleiade de espíritos benfeitores que assistem e intuem o trabalho dessa casa. Os senhores, por certo, tomaram conhecimento que no mês de setembro se desenvolve a campanha de prevenção ao suicídio, o chamado Setembro Amarelo. Escolheram o mês de setembro porque justamente no dia 10, um dos maiores compositores do mundo, Chopin, praticou o suicídio. Como ainda a gente está na prorrogação do Setembro Amarelo, estamos com 49 minutos do segundo tempo, a gente veio falar sobre consequências espirituais do suicídio. Assim, começamos dizendo que a palavra suicídio vem da conjugação de 2 expressões latinas. Sui, que é si mesmo, e caedere, que é matar. Sui caedere, do latim,
derivou a palavra suicídio, matar a si mesmo. O suicídio sempre foi algo humano e democrático, porque sempre ocorreu em todos os sexos, todas as faixas etárias, todas as classes sociais e todas as civilizações e culturas. Aí as pessoas perguntam, se suicídio sempre aconteceu de forma humana e democrática, por que dar essa conotação tão grande agora? É porque ele atingiu números alarmantes. É porque ele chegou a uma condição que está abalando famílias, sociedades e a própria civilização. São números estarrecedores. Assim, temos o suicídio como uma das 10 maiores causas de morte no mundo, cerca de 1 milhão de suicídios por ano. Na faixa de 15 a 29 anos é a segunda maior causa de morte. Os métodos são os mais variados e que 75% deles acontecem em países de baixa ou média renda. Só pelo fato de nós termos mais de 1 milhão de suicídios por ano no mundo já é preocupante. Imagine o resto. Os homens tentam menos o suicídio. As mulheres tentam mais. 8 para cada 100 mil mulheres morrem em vítima de suicídio. 15 entre 100 mil homens morrem vítima de suicídio. A mulher tenta mais o suicídio, mas o homem é mais eficiente. Ou seja, quando ele se predispõe a se matar, ele se mata. E aí nós temos algumas vezes o tratamento jocoso de algumas tentativas de suicídio perpetradas por mulheres que são chacoteadas, dizendo, não, ela só quer chamar a atenção. Na verdade, ela está dando um aviso de que a dor está presente na sua vida. Aí a pessoa diz, ela corta os pulsos e liga para uma pessoa, ela toma um remédio e liga para uma pessoa. Ela quer, na verdade, aparecer. Não, é preciso que você atine para a dor que está presente naquela criatura. No Brasil, nós temos 5,8 mortes por homicídio para 100 mil habitantes. Assim, nós estamos em 8º lugar no mundo em número de suicídios. Olhem para o relógio e os senhores contem 40 minutos. Em 40 minutos, uma pessoa no Brasil vai se matar. Uma pessoa morre a cada 40 minutos. São 32 mortes por dia. Vejam, senhores, que nós estamos atingindo patamares altíssimos. E sem medo de errar, eu posso dizer que o Brasil é uma grande bomba relógio do suicídio. Uma enorme bomba relógio do suicídio. Suicídio deve ser tratado por um conjunto de ciências, e não só pela medicina psiquiátrica e pela psicologia. No Setembro Amarelo, por exemplo, 99,9% das palestras e dos seminários foram feitos por médicos psiquiatras, médicos não psiquiatras e por psicólogos. Na verdade, historicamente, suicídio sempre foi tratado por um pool de disciplinas: medicina, psicologia, sociologia, antropologia, biologia, história e direito. Porque o suicídio tem causas psicológicas, biológicas, genéticas, ambientais, sociológicas e culturais. Você tratar o suicídio apenas no ambiente da medicina e da psicologia, isso compromete, isso é um reducionismo científico. Há uma razão para tal exposição. Estudos mostram que de 80% a 90% das pessoas que se matam são portadoras de psicopatologias. Ora, se 80% a 90% das pessoas que se matam são portadoras de alguma anomalia psíquica ou comportamental, nada mais natural do que chamar um médico psiquiatra para falar.
Nada mais natural do que chamar um psicólogo para falar. Minha preocupação: de 80% a 90% das pessoas que se matam são portadoras de psicopatologias. A pergunta é: e os 10 ou 20% se matam por quê? E normalmente esses 10 ou 20% eles estão ao lado da gente no dia a dia. Pode ser nosso parente, nosso cônjuge, nosso parceiro, pode ser nosso colega de trabalho, pode ser nosso amigo da pelada, pode ser nosso parceiro do final de semana. Por que essa pessoa se mata? Aquela pessoa que não dá indicativo nenhum que vai se matar. Pelo contrário, às vezes é uma pessoa alegre, brincalhona, casa cheia, como a gente costuma dizer. Por que essa pessoa se mata? E essa pessoa não entra na estatística e nunca mencionou a palavra suicídio na vida dele. Mas ela se mata. É aí que eu coloco o tema da nossa exposição, o chamado suicídio das pessoas ditas normais. Os senhores podem estar estranhando, por que ditos normais? É porque Caetano Veloso diz que de perto ninguém é normal. Se ninguém é normal, nem eu nem ninguém, os ditos normais são aqueles que não estão sofrendo nenhuma psicopatologia. Quais são as causas? Bom, apontam-se os estresses do mundo moderno e o suicídio sociológico. O suicídio segundo a sociologia. O estresse do mundo moderno colhe pessoas ditas normais levadas a um desespero. Todo mundo sabe que num ambiente de crise como o nosso, fica difícil para a gente encarar as vicissitudes da vida. Os senhores têm ideia da quantidade de suicídio praticado por policiais militares no Rio de Janeiro? Os senhores têm ideia da quantidade de suicídio praticado por policiais rodoviários federais? Se forem em Aracaju, logo na saída da cidade, na BR-235, em frente ao posto, tem um banner da Polícia Rodoviária. Porque o sindicato da Polícia Rodoviária, preocupado, já está fazendo campanhas. O estresse dos médicos, enfermeiros, bombeiros, atendentes de SAMU, professores, temendo os marginais travestidos de estudantes que estão na sala de aula e temendo os marginais de fora. Aí você tem um campo ideal para a prática do suicídio. Esse é um dos elementos que me levam a pensar no Brasil como uma grande bomba relógio para o lado de suicídio. E aí, essas pessoas estressadas e que normalmente não verbalizam, não indicam, vão no momento e praticam o ato. E o suicídio segundo a sociologia? Para tanto, eu trago o pai da sociologia, Émile Durkheim. Durkheim ou Durkheim? Émile Durkheim, que foi sociólogo, psicólogo e filósofo, escreveu em 1897, repare, século XIX, e nada mais atual do que isso. A interação entre o indivíduo e a sociedade, desaguando na conclusão de que o suicídio se constitui um fenômeno coletivo. Ele então classificou em 3 tipos o suicídio sociológico. É o suicídio das pessoas ditas normais. Suicídio egoístico, suicídio altruístico e suicídio anômico. Vamos ao exame. Primeiro, o suicídio egoístico. A pessoa olha apenas para si mesmo, não olha para o outro. Eu estou com um problema qualquer, um desajuste, e pouco importa se meu filho vai ficar órfão, se minha mulher vai ficar viúva, se meus pais irão chorar. Eu olho só para mim. O que interessa sou eu. Eu estou sofrendo, então eu quero acabar com essa dor que está dentro do meu peito.
pouco importando a quem eu vou fazer sofrer. Escreveu Durkheim: o suicídio varia na razão inversa do grau de interação dos grupos sociais de que faz parte o indivíduo. Pessoas isoladas, solitárias. Ah, mas se ele está no meio de nós, como é que ele está isolado? Solidão é estado de espírito. Você pode estar num grito de carnaval, você pode estar atrás de um trio elétrico, com uma multidão enorme e se sentindo só. Você pode estar sozinho e não ter solidão. Por isso, solidão é estado de espírito. Essas pessoas se matam porque olham apenas para o seu próprio umbigo. Fatores familiares, como por exemplo, a briga de um namoro. Eu estou cuidando de um garoto agora, 16 anos de idade, primeira namorada. A namorada não quis mais nada com ele e ele já tentou suicídio 2 vezes. Para nós, é motivo até de risada, mas para o que ele está passando, se nós realizarmos o exercício da empatia, o mundo dele caiu. Naquela paixão dos primeiros anos. Problemas sexuais. Numa sociedade como a nossa, machista, ser homossexual é um grito de libertação muito grande. A regra é o pai, principalmente, não aceitar a homossexualidade. De cada 10 jovens que se matam, de cada 10 meninos brasileiros que se matam, 8 são integrantes do grupo GLBT. E mais algumas letras que eu não decorei ainda. Diante da inaceitação familiar da homossexualidade, da homoafetividade. E os senhores vejam que eu não falei homossexualismo, porque o sufixo ismo designa doença, e homossexualidade não é doença. As pessoas não aceitam a homossexualidade. Não é ninguém fazer elogio à homossexualidade, não. A homossexualidade tem várias causas: causa química, causa física, causa ambiental, o próprio histórico de vida. A única ciência que explica a homossexualidade é a ciência espírita. A única. Repare o depoimento desse garoto antes de se matar. Sou a vergonha da família. Vou fazer o que meu pai quer. Vou ser homem o suficiente e morrer. Só assim eu deixo de ser gay. Suicídio altruísta. Se o egoísta olha só para si, o altruísta olha para o outro. É aquela pessoa que se mata em virtude de uma causa política, social, religiosa. Nós tivemos na Segunda Grande Guerra pilotos kamikazes japoneses que jogavam seus aviões contra os navios aliados em nome do Japão. Nós temos os muçulmanos, por exemplo, que em nome de Alá colocam um cinto cheio de bombas e se explodem em nome de Alá, com a promessa de ir para um paraíso depois de morrer, se deparar com 7 virgens. Aí eu fico me perguntando, o que é que um espírito vai fazer com 7 virgens? Exatamente nada. É igual a um jumento olhando para uma igreja. Nada. Mas é a cultura deles. Nós temos no Japão suicídios honrosos pela honra. São suicídios onde a pessoa pensa no outro, no coletivo. E existe aquele suicídio de pessoas que se matam porque acham que estão dando trabalho aos outros, justificando o chamado suicídio dos idosos. Num país como o nosso, hedonista, que a gente vive de futebol, samba e carnaval, idoso, em algumas famílias, é uma mala sem alça,
sem rodeira e cheia de chumbo. É um peso morto. Dificuldade de locomoção, dificuldade de adaptação, precisa do medicamento na hora. Os jovens agem com os idosos como se nunca fossem envelhecer, sem nenhum respeito. Um grande poeta disse: ser idoso nesse país é fazer um pacto com a solidão. É fazer um pacto amoroso com a solidão. Porque é incrível a solidão do idoso. E quando esse idoso passa a ser um peso na vida das famílias, ele raciocina: eu estou sendo um estorvo, é melhor eu morrer. Logo, a incidência do suicídio em virtude do altruísmo. Das pessoas doentes, a dificuldade de lidar com a doença. Veja o caso, por exemplo, dessa jovem, Ana Paula, ex-atleta, 32 anos. Disse ela: nem consigo escovar os dentes. Como eu posso viver sempre dependendo de alguém? Suicídio anômico. Primeiro eu preciso falar o que seja anomia. A palavra anomia vem do grego, que significa regra, lei, norma, regulação. A é o prefixo que significa negação. A anomia, não regra, não lei, não regulação. É, na verdade, uma falta de objetivo de vida e a perda de identidade. Falta de regras, falta de objetivo. Essa anomia, ela é provocada em crianças se estiverem num ambiente extremamente rigoroso ou extremamente permissivo. A anomia, a falta de regra, pode ser provocada no ambiente rigoroso ou no ambiente permissivo. E, quando se trata de adulto, a anomia decorre da perda do objetivo de vida. As pessoas, então, se matam porque não veem sentido para suas vidas. Kardec interroga os espíritos siderais na questão 943. De onde vem o desgosto da vida, que sem motivo plausível se apodera de certos indivíduos? Os espíritos então responderam: esse desgosto da vida das pessoas decorre da ociosidade, da falta de fé no futuro e da saciedade. Ociosidade, saciedade e falta de fé. Repare como calha certinho com o que eu vou dizer. Primeiro, nossa vida é formada por perdas. Nós estamos no ventre materno, aquecido, alimentado, protegido. Daqui a pouco começam as contrações. Na linguagem policialesca, a casa caiu. Nós somos expulsos. É a primeira perda que nós temos na vida. Quando a gente perde o peito materno, no desmame, vem a segunda causa de perda. Quando nasce o irmão mais novo, nós perdemos o colo materno, vamos para o canto. Por isso que Freud chega a dizer: ódio ao irmão mais novo. Nós perdemos o nosso lugar. E quando chegamos na adolescência, nós nos perdemos por querer ter independência, autonomia, lidar com os limites, desafiar os limites, o perigo. Essas são as perdas que todos sofrem, praticamente. Mas existem aquelas perdas inesperadas. E o grande problema da juventude é que os pais superprotegem, em muitos casos, e não permitem que o jovem encare as perdas da vida. Eu sou professor de uma instituição de ensino superior, a UNIT, há 36 anos.
E a mais difícil fase que eu estou passando em 36 anos de sala de aula é agora. Em lidar com a chamada geração floco de neve. Diante de tanta criminalidade, tanta droga lá fora, os pais constroem uma redoma ao redor do filho. Redoma, redundante falando, ao redor do filho, para protegê-lo de tudo. Então esse filho não aprende a lidar com os desafios, ele não aprende a lidar com as perdas. Numa sala de aula isso é terrível. É a geração floco de neve. Qualquer coisa se milindra, desaba. Essa falta de trabalho com as perdas é impressionante. A morte de uma pessoa querida. Tem pessoas que morrem junto, mas não é morrer fisicamente. Definham ao ponto de acompanharem aquele seu ente querido. A perda da saúde levam pessoas a situações extremas. A perda do emprego, um divórcio. Quando uma mulher ouve do homem, eu não te quero mais, ela chora, se descabela, curte seu luto. Mas numa sociedade machista como a nossa, onde os homens acham que são proprietários das mulheres, na hora que a mulher chega para o cara e diz eu não te quero mais, ele parte para a violência. Não é à toa que uma mulher é espancada a cada 30 segundos nesse país. Não é à toa que uma mulher é morta a cada hora e meia nesse país, normalmente pelo pai dos seus filhos, pela pessoa que jurou amá-la. Nós somos campeões mundiais de violência contra a mulher. A perda não trabalhada, a vida perde o sentido diante de enfermidades graves como câncer, Parkinson, AIDS, amputações de membros, dívidas. Num tempo de crise, quantas pessoas se matam? Um dia desse, um coitado de um grande empresário aqui de Sergipe, passando por um momento de dívida profunda, numa reunião que estava inclusive presente o governador, um congresso, um seminário, sei lá, ele levou o revólver e deu um tiro na cabeça. A semana passada outro se enforcou. Dívidas, desajuste, falta de fé, privação do necessário, questões domésticas. Uma mulher que está dentro de casa, apanhando todos os dias do seu marido, e com esse marido ela tem dependência emocional, financeira, psicológica. Ela não vê outra saída senão a própria morte. Uma criança espancada dentro de casa. Quando eu falo espancamento, eu não falo um tapinha no bumbum, não. Eu falo espancamento. 12 crianças são espancadas neste país por minuto. Este país é um barril de pólvora para suicídios dessa natureza. A mulher não vê saída. Está sendo espancada, está correndo risco de vida e parte para esse tipo de atitude. O Brasil tem 12 milhões e meio de desempregados. O que foi que disse Kardec? Uma das causas é a ociosidade. 12 milhões e meio de desempregados. O Brasil é um barril de pólvora. E vem o governo, não só esse como o anterior, cinicamente dizer que nós não temos 12 milhões e meio de desempregados. Nós só temos 2,5. Porque para o governo, desempregado é o que perdeu o emprego, mas está procurando. Aquele que perdeu o emprego e não está procurando mais, não é mais desempregado, ele é desalentado. Quer dizer que isso é uma maquiagem de mau gosto. 10 milhões de desalentados, barril de pólvora para o suicídio. O Brasil tem 35 milhões de famílias vivendo em condições subhumanas, em barracos, em casas indignas.
Ah, mas isso é um problema do governo. E é. Em 1888, nós pegamos nossos escravos e mandamos embora. Milhões. Nos recusamos a pagar salário a escravo. Esses escravos saíram sem ter para onde ir, sem ter o que comer, sem ter o que vestir. Ocuparam os campos ou as periferias das grandes cidades. Permaneceram invisíveis socialmente. Eram os invisíveis. Quando o Rio de Janeiro era a capital federal da República, diante da visita de alguma autoridade internacional, os presidentes mandavam recolher esses invisíveis das ruas do Rio de Janeiro para não emporcalhar. Os invisíveis sociais apareceram agora, com a arma na mão a lhe assaltar, com a droga a consumir. E agora? A dívida social deste país chegou na forma de uma duplicata protestada e que caiu em nosso colo. E são milhões e milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Não é pobre não, é miserável. Poucos países do mundo têm tantos miseráveis como o Brasil. Dívida social que nós empurramos com a barriga e que agora caiu no nosso colo. E as pessoas dizem, eu vou ficar de braço cruzado porque droga não é problema meu. Droga é igual a consórcio. Um dia você vai ser contemplado. Não se preocupe não. A violência que ela desencadeia bate na tua porta, na tua família, no seu ambiente de trabalho, nas suas relações. Criminalidade é só problema do governo, é? Não. É problema nosso. Nós somos covardes e que sempre colocamos a culpa no outro. Aí é fácil, porque anestesia a nossa culpabilidade. Nós precisamos de 35 milhões de moradias dignas. Em relação a crianças, existe aquele pai que diz assim, eu vou criar meu filho como eu fui criado, na base da palmatória, do cinturão e do cipó caboclo. É aquele pai que chega em casa, pega o filho e diz, você é uma porcaria, você não presta para nada, você é um dorminhoco, você é um preguiçoso, você não vai ser ninguém na vida. O amor próprio da criança, olha, desse tamanho. Nenhum. Qual o sentido da vida desse cidadão? Ou aquele pai banana, que infelizmente é a grande maioria. Eu dou tudo ao meu filho. Tudo o quê? Um iPhone, um iPad, um iPin. Você está dando o que ele precisa? Você está perdendo o seu tempo emprestando o seu ouvido para seu filho? Você é provedor apenas ou você é tutor do seu filho? E depois ainda chega para a gente para dizer assim, eu perdi meu filho para as ruas. Eu sempre digo, ninguém perde filho para a rua na rua. Você perde filho para a rua dentro da sua casa, porque você não cumpriu a missão divinal de criar e educar. Quem fabrica o ladrão é a família, quem fabrica o drogado é a família. A família é a única instituição do mundo que produz gente, não conheço outra. Logo, não me venha dizer que foi um amiguinho do seu filho que levou para fazer um assalto no G. Barbosa. Se você não sabia nem quem era o amiguinho do seu filho, porque está mais preocupado com o Big Brother. Não venha me dizer que foi uma amiguinha de sua filha que levou para fazer prostituição na Atalaia. Porque você estava preocupado com a novela das 9. Onde foi que eu errei? Olhe para trás. Tudo na vida é regido por uma lei de causa e efeito. Se você não cumpre a missão divinal de criar e educar, você chora por ele. Você chora por ele. Criar alguém é ter a capacidade de dizer não. E como é difícil dizer não? Porque crianças são movidas pelo princípio do prazer.
E você precisa tolher o excesso de prazer, ensinando o certo e o errado, para que ele saia da fase da anomia para a heteronomia e em seguida a autonomia. Pois os senhores vejam que em virtude dessas circunstâncias, o Brasil gerou 15 milhões de jovens entre 15 e 25 anos que nem trabalha e nem estuda, faz nada, passa a semana toda só trabalhando a cabeça o que vai fazer na balada no final de semana. 15 milhões de jovens que nem trabalham e nem estudam. O que é que vai ser esse país, hein? Nossos avós já diziam, cabeça vazia é a oficina do mal. Pronto. Os senhores sabiam que, segundo a Organização Mundial de Saúde, o suicídio é a segunda causa de morte de adolescente no país? Neste país. O suicídio é a segunda causa de suicídio, de morte. A juventude nem. 12 milhões de desempregados, campeão mundial de violência contra a mulher, 12 crianças espancadas por minuto, 15 milhões de brasileiros na ociosidade. Quer mais o quê? Quer mais o quê? Pais autoritários e pais permissivos podem ser a causa da morte do filho. Vou contar uma história curta, breve e substanciosa. Início do mês de junho, chovendo muito, um show de Wesley Safadão em frente ao shopping em Aracaju. O pai nunca tinha dito não para a filha com 16 para 17 anos. Ele, pai banana, nunca tinha dito não. Essa adolescente resolve ir para esse show de Wesley Safadão. Nenhuma coleguinha ia, porque estava chovendo muito. Nenhum pai de coleguinha ia. Pela primeira vez no mundo, ele resolveu dizer para a filha: você não vai. E vá para o seu quarto. Ela foi e se jogou do 8º andar. Porque nunca recebeu um não na vida. Pais bananas, normalmente quando o filho se suicida, deixam uma carta cruel para pai e mãe. Terrível. Que só mesmo muito coração para você ler. Para Kardec, as causas de suicídio são a incredulidade ou dívida sobre a vida futura, ideias materialistas, porque aquele que não crê na eternidade, diante de problemas, acha que tudo se acaba com a vida. Qualquer desgosto, infortúnio, vai ter a porta da morte como sendo a sua saída. O suicida, na verdade, ele não quer se matar, ele quer matar a dor que está dentro do seu peito. Kardec continua: a maioria dos casos de suicídio se deve à comoção produzida pelas vicissitudes da vida que o homem não tem coragem de suportar. E o melhor preservativo é o espiritualismo. Não é o espiritismo, é o espiritualismo. A busca da espiritualização que pode acontecer sem, inclusive, nenhuma ligação religiosa. Porque busca esclarecer sobre o seu papel diante da vida, promovendo com serenidade a coragem moral e preservando o equilíbrio, e afasta a ideia suicida. Nós estamos numa casa espírita. E no espiritismo nós aprendemos que nós temos uma alma, um espírito, que é uma centelha, é uma luz. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus? Sim, porque Deus é espírito e nós somos espírito. O espírito é somente uma luz. O que envolve o espírito é o perispírito. Da mesma forma que a periferia envolve a cidade. Perispírito é o envolvimento do espírito. E o corpo, que vai ficar no cemitério. Isso o Espiritismo nos explica. O Espiritismo nos explica
que quando o corpo perde sua função, a alma que está ali encarnada retorna para o mundo espiritual, para a verdadeira morada. O Espiritismo nos explica que o nosso perispírito é a nossa radiografia espiritual. Tudo que acontecer na sua vida fica marcado no seu perispírito. Tudo. O registro. Se você teve uma vida de drogadição, o seu perispírito fica manchado. Se você teve uma vida de prostituição, se você teve uma vida de violência, se você teve uma vida materialista, de maledicência, de fazer mal aos outros, tudo fica registrado. Para Deus nada é encoberto. Nada é encoberto. O perispírito revela tudo que foi. E aí, essas manchas perispirituais, esses compromissos perispirituais, vão vir em encarnações futuras. Vejam, uma criança nascer sadia, outra nascer aleijada, outra nascer portadora de anomalia psíquica. Se o nascimento fosse o começo de tudo, ou Deus não existiria, ou seria profundamente injusto. Pessoas que dizem, uma criança nasceu aleijada para poder punir os pais. E desde quando o filho comete um crime e o pai vai para a cadeia? A pena não passa da pessoa do condenado. Jesus explicou isso, quando ele disse assim, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que os escândalos venham, mas ai daquele homem pelo qual o escândalo veio. Se o seu olho é motivo de escândalo, arranca-o. É preferível entrar na terra sem o olho do que com motivo de escândalo. Se sua perna é motivo de escândalo, arranca-a. É preferível entrar na terra sem a perna do que com motivo de escândalo. Tudo isso é registro perispiritual. O Espiritismo nos explica que no ato da nossa morte passa um filme na nossa vida. E nós vamos desligando do corpo, desligando os chamados cordões fluídicos, são laços prateados, que unem o corpo à alma. Por que missa de sétimo? Perguntem aos padres. Eu já perguntei a uns 10. Eu só vim entender no Espiritismo. Porque 7 dias é o tempo máximo de desligamento do corpo da alma. Na desencarnação, o desligamento pode ser, o despertar pode ser imediato ou mediato, ou seja, tem pessoas que não dormem. Se você viveu a vida de acordo com os valores da alma, é fechando os olhos aqui e abrindo do outro lado. Está em Coríntios 15, há muitos que não dormem. Por isso, se vocês forem para qualquer velório, não fiquem nessa ladainha, descanse em paz, descanse em paz, descanse em paz, porque tem gente que não vai precisar descansar. Mania desgraçada. O sono é a sonoterapia. Quando você faz uma viagem longa, você precisa descansar para se restabelecer naquele novo ambiente. Mas se você já está preparado, você precisa dormir. Esse despertar pode ser imediato ou mediato. O desprendimento pode ser lento ou gradual. É mais fácil se você for desapegado das coisas materiais e tiver a exaustão física dos seus órgãos. Mais difícil diante do apego às coisas materiais. O Espiritismo nos explica que, a depender do filme que passa da nossa vida, de tudo que aconteceu, nós vamos construir pelo pensamento a ideia de um céu ou de um inferno. Você fez um monte de patifaria. Na hora da morte, olha os fatos passando na sua frente, olha. Você diz, vixe, quanta porcaria eu fiz. Aí entra na consciência culposa e se vê no inferno. Céu e inferno não são espaços físicos, são estados conscienciais da alma depois do desencarne. É a consciência culpada. O Espiritismo nos explica que, a depender do seu apego material, você continua a estar morto como se ainda tivesse o corpo, sentindo necessidades, fadiga, repouso, frio, calor, fome, sede, necessidades fisiológicas.
Quem trabalha em mesa mediúnica sabe quantas vezes chegam: eu tomei um tiro no peito, eu tomei uma facada nas costas, eu quebrei o pescoço, eu estou com o meu braço quebrado. Aí você vai e conserta pela ideia, só pela ideia. E aplica a sonoterapia, porque durante o sono ele vai ser tratado a receber a medicação. É o apego à matéria, a influência da matéria. O Espiritismo nos explica que existe uma região plasmada por nós, chamada umbral, que é o nosso inferno particular. Só não tem nenhum demônio futucando nosso traseiro com tridente, e não é eterno. É um estado consciencial da alma depois do desencarne, uma zona purgatorial. Justamente, o Espiritismo nos explica que além da região umbralina, nós temos as chamadas regiões abismais, onde estão os vales e as áreas. O Espiritismo nos explica que muitos desencarnados tentam retornar para casa, tentam conversar com a esposa, com os filhos. Veja o caso de Ghost, aquele cidadão que levou um tiro na rua, ele volta para casa, a mulher está lá chorando, fazendo o vaso, ele pensando que está vivo. Ela falando e ele querendo interagir e não conseguia. Ele vai e assusta o gato. Aí ela faz: que gato louco! Está em Gosto. O Espiritismo nos explica que as pessoas podem permanecer, depois de mortas, muito tempo no cemitério, assistindo o corpo entrar em estado de putrefação, assistindo o corpo ser comido pelos vermes. Muito. Chega se coçando, olha, na mesa espírita. Se for uma mulher e tiver com a unha grande, corra, senão ela se rasga toda. Eu já vi rasgar pescoço, o rosto. O Espiritismo nos explica que nos casos de morte violenta, atropelamento, acidente de trânsito, a pessoa permanece muito tempo naquele lugar, sentindo o mesmo ato todos os dias. Permanece no local. Entre Riachão e Lagarto tem a ponta do rio Piauí. Um amigo nosso chamado Guilherme, há 19 anos atrás, ele bateu na cabeceira da ponte e ali morreu. Chegou no centro espírita tem 3 meses. Permaneceu 19 anos em sofrimento. E a família ainda fez uma Santa Cruz para dizer: ali é minha casa. Ele fica preso. E o pior, ele sofre o mesmo acidente todos os dias. Chegou ensanguentado. O Espiritismo nos explica que o suicídio é um grande engano. Você quer resolver um problema e arranja 1000 para a sua vida. Quer resolver um? Vai arranjar 1000. O Espiritismo nos explica que o suicida, ele repete o ato suicida todos os dias. Basta assistir o filme de Kardec, que tem uma passagem com o suicida que pula da ponte do Rio Sena, em que ele fala sobre isso, do suicida repetir o ato todos os dias. Isso é fato. O Espiritismo nos explica que o suicida ele pode voltar para a sua casa, e como ele não é visto nem ouvido e a vibração dele é baixa, ele começa a vampirizar a família. É o chamado vampirismo espiritual. O Espiritismo nos explica que o suicida pode permanecer muito tempo no cemitério, assistindo o seu corpo entrar em estado de putrefação. Essas fotos são verdadeiras, de espíritos no suicídio, no cemitério. O Espiritismo nos explica a razão de ser do Vale dos Suicidas, que é uma região de muita dor, onde estão abrigados aqueles que puseram fim à sua vida. Mas mesmo nesse lugar, a misericórdia divina atua. A misericórdia divina é infinita, ele não abandona seus filhos. Por isso, escreve Ivone do Amaral Pereira, Maria de Nazaré mantém no plano espiritual inúmeras organizações. Uma delas é a Legião dos Servos de Maria, que trabalha no Vale dos Suicidas, socorrendo aqueles que se encontram em condições de receberem assistência. Do Vale dos Suicidas, podem permanecer lá anos, décadas e até séculos, em sofrimento absoluto.
E a depender do tipo de suicídio que você emprega, a sequela irá acontecer. Se for via veneno, enforcamento, tiro, etc. E aí nasce sequelado. É a misericórdia divina intervindo. Para terminar, eu trago para os senhores, e aí tem o som. Já. Eu trago para os senhores um depoimento de um jornalista conhecido nacionalmente, chamado Camilo Castelo Branco. Ele, muito vaidoso, ele não suportou a cegueira e deu um tiro no ouvido. E depois se comunicou com a excelente escritora e médium Ivone do Amaral Pereira, e ela escreveu esse livro. Na terça-feira da semana passada, eu dei de presente o 21º exemplar que eu comprei. 21º. Um garoto de 16 anos com ideação suicida. Eu peguei o livro e dei de presente. Todos aqueles a quem eu dei o livro de presente não quiseram se matar. Porque quem lê esse livro aqui não se mata, não. Chama-se Memórias de um Suicida. Maravilhoso. Maravilhoso. Basta dizer que quinta-feira eu fui fazer a palestra lá no Trabalhadores do Bem, e o Trabalhador do Bem tem uma livraria grande. Eu fiz uma propaganda tão grande que em 20 minutos eles venderam tudo. Para dar de presente, claro. É o depoimento deste homem, Camilo Castelo Branco, que deu um tiro no próprio ouvido. Prestem atenção. Ao acordar da morte, sentia-me cego, e agora, além de cego, estava ferido. Mas eu acreditava estar apenas machucado e não morto. Sim, a vida continuava em mim como antes do suicídio. Sentia-me vivo. Acreditei que o ferimento que fizera não fora suficiente para me matar. Aquele que se atira no suicídio espera livrar-se dos sofrimentos considerados insuportáveis. Sente-se a profundidade do grave erro cometido, na certeza de se haver ultrapassado os limites permitidos. Sentia-me vivo. Cena macabra. O nosso corpo na sepultura a se decompor sobre os ataques de vermes esfomeados. O trabalho detestável da podridão. Nossas carnes, nossas vísceras, nosso sangue fétido. Nosso corpo inteiro sendo consumido num banquete de vermes famintos. Nosso corpo era comido devagar, sob nossos olhares esbugalhados pelo terror. O físico morria, enquanto nós, seus donos, continuávamos vivos sem poder morrer. Durante alguns meses, vaguei sem rumo, ligado à carne que apodrecia. Eu não podia ausentar-me dali. Apesar de cego, vi fantasmas perambulando pelo cemitério, chorosos e aflitos. Numa das noites me deparei com uma multidão, cerca de 200 pessoas que uivavam desesperadamente. Tentei recuar, fugir, ocultar-me, porém logo me vi envolvido. Fui levado de roldão, arrastado. Percebi que aquele bando de suicidas era conduzido por soldados, que agora conduziam a mim também. Silenciosos e eretos sobre seus cavalos, impunham temor pelas lanças afiadas que luziam na escuridão. Longa caminhada, frio cortante, lamentos horripilantes, triste sinfonia de dor. Finalmente começamos a andar por um vale profundo. Cavernas surgiram de ambos os lados, não se viam terras no chão. Tudo eram pedras, lamaçais, pântanos, sombras e aguaceiros. Entrávamos cada vez mais naquele abismo, até que a soldadesca se retirou, abandonando-nos ali. Tentávamos fugir, mas era em vão. Os pântanos, as cavernas, as ruelas eram tantas, nos confundindo, e nos perdíamos em labirintos. Grandes gritos de desespero.
companheiros hediondos, feios, magros, desalinhados, irreconhecíveis, assembleia numerosa de criaturas disformes, alucinados. Todos trajavam roupas empastadas do lodo das sepulturas, trazendo a fisionomia alterada pelo sofrimento. Eu via de quando em quando meus companheiros repetindo o gesto suicida, as ânsias do enforcamento, os gestos desesperados por levar o pescoço endurecido e arroxeado dos farrapos de cordas ou tiras de pano. Outros bradando por socorro, alucinados, julgando os devorados pelo fogo e pelas chamas. Outros com o ouvido, o peito ou a garganta banhados em sangue. Outros ainda asfixiados no afogamento. Sentia frio, muito frio, tremia. Tinha a impressão de que minhas roupas eram feitas de gelo. Faltava-me o ar, faltava a minha respiração. Sentia um mau cheiro grande, náuseas. E uma dor aguda, violenta, enlouquecedora no corpo inteiro, mas particularmente na cabeça, partindo do ouvido. A fome, a sede, o frio, a fadiga, a insônia nos martirizavam, como se ainda estivéssemos em nosso corpo de carne. Cada um de nós recordando sem poder esquecer as cenas violentas do momento exato em que nos suicidáramos. Criávamos os cenários e as cenas vividas em nossos últimos momentos na terra. Estas cenas criadas por um ao redor de si eram vistas por todos os outros, espalhando maior tragédia, tornando maiores as aflições dos desgraçados prisioneiros. Para coroar os sofrimentos, havia as penas morais, os remorsos, as saudades dos seres amados, a vergonha, a loucura das consequências chicoteadas pelo remorso, a raiva envenenada daquele que já não pode chorar, porque está cansado do excesso de lágrimas, o desapontamento, a surpresa de quem se sente vivo, apesar de estar morto, a revolta, a praga, o insulto, a dor sem descanso, sem poder dormir, sem sonho, sem esperança. Mas, após determinado tempo de reeducação no ciclo de trabalho fronteiriço da Terra, os suicidas são chamados a reencarnar em regime de hospitalização em um outro corpo que reflete as penas e angústias enfermiças. Assim, aquele que se envenena, a depender da droga, pode renascer trazendo afecções valvulares, problemas no aparelho digestivo, doenças do sangue e as disfunções endócrinas, além de outras moléstias de etiologia obscura. O que ateia fogo ao corpo que se mata por incêndio pode vir com problemas na pele, ictose e pênfigo. Aquele que se mata na água ou com gás, asfixia, exibem processos mórbidos das vias respiratórias, como enfisemas e cistos pulmonares. Aquele que se enforca traz consigo distúrbio do sistema nervoso, como as neoplasias diversas e paralisia cerebral infantil. Aquele que se atira, destruindo a cabeça, ou se joga na frente de carro, pode também trazer problemas do sistema nervoso e retardo mental. Conclui Emmanuel. Segundo o tipo de suicídio direto ou indireto, as distonias orgânicas são dali derivadas e correspondem às diversas calamidades, inclusive as mutilações, câncer, surdez, mudez, cegueira, loucura, que representam a terapêutica providencial da cura da alma. Que o Senhor nos abençoe. É um sofrimento desses irmãos que suicidam, né? Agora vamos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Vamos oferecer a esses irmãos que milhões e milhões se suicidam a cada minuto nesse nosso país.
Vamos rezar um Pai Nosso e oferecer a esses irmãos. Eu sei que já fiz a minha exposição. A primeira vez que eu fui fazer essa exposição foi na minha terra, Riachão. Era um dia de festa, Lagarto em Riachão, porque lá a gente recebe muita gente de Lagarto. Uma plateia mais ou menos de 50 pessoas. E minha voz é amplificada naturalmente. Com o microfone, aí é que ninguém dorme. Pois, numa plateia de 50, 25 dormiram. Mas dormiram muito profundamente. E eu fiquei preocupado, digo, será que a palestra é tão ruim assim? Que as pessoas estão dormindo? Logo depois veio a informação. A legião de suicidas que estavam ali para poder aprender. E para poder se manter naquele local, retirava a energia dos presentes e dava sono aos presentes. Os senhores vejam que uma plateia dessa, numerosa, graças a Deus, deve ter o triplo ou o quádruplo de desencarnados que vêm para aqui para aprender alguma coisa. Isso é que é a verdadeira misericórdia divina e a verdadeira atuação da Casa Espírita. Para a prece final, chama nosso irmão João. Na verdade, a gente vamos levar o nosso pensamento ao nosso Pai Maior e agradecer essa oportunidade de estar aqui encarnado e aprender um pouquinho mais sobre esses ensinamentos que o irmão nos trouxe agora à noite, né? Na verdade, o que a gente queria fazer no final, esse Pai Nosso, como o Demar adiantou, mas não se pede a gente rezar mais outro, porque existem muitos irmãos sofredores. Eu, particularmente, toda noite, graças a Deus agora, estou rezando para esses irmãos sofredores, esses irmãos desencarnados. É como o nosso irmão disse, é 40 segundos, 40 minutos para cada irmão desencarnado, é muita gente no nosso planeta. E esses irmãos precisam muito de oração, a gente trabalha aqui na mediúnica, a gente vê. Então, todos juntos, né? A gente vai fazer esse Pai Nosso e levar esse pensamento para esses irmãos que suicidaram, né? Por esses irmãos suicidas que merecem tanto dessa prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra e como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-me de todos o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que a paz do divino amado Mestre Jesus ilumine a todos nossos irmãos, encarnados e desencarnados, hoje, amanhã e sempre, que assim seja, meu Pai.